acrescentado neste apêndice. Aqui nós temos então um apêndice que vai falar sobre preços dos fatores, preços de mercadorias e decisões de produção. Então vamos ver aqui o que a gente pode acrescentar no nosso conhecimento, ou você acrescentar no seu conhecimento, acerca do que complementa, portanto, o que foi abordado no capítulo 5, Recursos e Comércio, baseado no modelo de Rechtschain-Ohlin, ok? Então vamos lá começar este apêndice, que só tem 3 páginas, então um apêndice breve, bem rápido. No corpo principal deste capítulo, nós fizemos 3 afirmações que são verdadeiras, mas não cuidadosamente derivadas. Primeiro foi a afirmação ilustrada lá na figura 5.5, veja só, de que a proporção de mão de obra e capital investida em cada indústria, então, a proporção de mão de obra e capital investida em cada indústria depende da proporção salário-aluguel, ou seja, W dividido por R. Segundo, a afirmação ilustrada na figura 5.6 de que existe uma proporção 1:1 entre os preços relativos das mercadorias, então o preço de tecido dividido pelo preço de alimentos, e a proporção salário-aluguel. Então, essa é a segunda afirmação. Lembrando que se você se esqueceu ou levou muito tempo para dar uma olhada nesse apêndice e se esqueceu o que foi abordado na figura 5.6 e 5.5, volta lá no capítulo 5 ou volta nas suas anotações para poder fazer uso, portanto, desse conhecimento. Terceiro, foi a afirmação de que um aumento na oferta de mão de obra de um país levará aos movimentos de mão de obra e capital do setor de alimentos para o setor de tecidos. Então, a ideia de que um aumento na quantidade de mão de obra em um determinado país leva aos movimentos de mão de obra e capital de um setor, no caso do setor de alimentos, que é intensivo em capital, para o setor de tecidos, que é intensivo em mão de obra. Esse apêndice demonstra brevemente essas 3 proposições. Então, vamos lá ao primeiro ponto, que é a questão ligada à escolha técnica. Vamos lá? Vamos aqui e vamos começar. A figura 5A1 ilustra novamente o trade-off, e eu até tinha falado no capítulo 5 sobre as questões ligadas ao trade-off em torno desse assunto, né, do teorema de Rechtschain-Ohlin, que mostra muito um trade-off entre fatores de produção, entre os produtos e até mesmo o trade-off de você ter a abertura comercial. Então veja, a figura 5A1 ilustra novamente o trade-off entre a mão de obra e a entrada de capital na produção de uma unidade de alimentos. A unidade isoquanta para a produção de alimentos mostrada na curva II. Também, no entanto, ilustra uma série de linhas de isocusto, combinações de entrada de capital e de mão de obra que custam o mesmo montante. Aqui só uma observação, que se para você não está claro o que é isoconta e isocusto, é importante ir ao nosso curso ou a uma playlist de algum livro de introdução à economia e estudar o que são essas curvas, sobretudo do ponto de vista, é um assunto de microeconomia, para você entender o que é a curva de isocusto e o que é a curva de isoquanta. Então, que são, ainda que esteja aqui a descrição, né, uma série de linhas de isocusto, que é combinações de entrada de capital e de mão de obra que custam o mesmo montante. E a isoquanta para a produção mostrada na curva 1, que vai lá, é o trade-off entre mão de obra e entrada de capital. Mas vale a pena, se não está claro para você esses conceitos, é bom ir num capítulo ligado a custos de produção, que vai te ajudar um pouco mais a entender como é que funcionam essas curvas no plano cartesiano e, claro, dentro da economia. Uma linha de isocusto pode ser construída da seguinte forma. Então, veja, o custo de aquisição de uma determinada quantidade de mão de obra, L, é WL. O custo de alugar uma determinada quantidade de capital, K, é RK. Então, aqui, naturalmente,
você vai ter a quantidade de mão de obra L vezes, né, o salário. Então, o custo de você ter, o custo de mão de obra da sua, da sua produção é os salários que você paga vezes a quantidade de trabalhadores. E o custo de capital é o R, que seria a rate, né, que seria a taxa. Na verdade, alguns livros vão usar o izinho de interest rate, aqui no caso rate, eu acho, enfim, pode ser rate, e o K de capital, ou seja, o custo do capital vezes a quantidade de capital. Então, se formos capazes de produzir uma unidade de alimentos usando unidades de mão de obra e de capital, o custo total de produção dessa unidade, portanto, é C. E aí o C, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter WA, LA, mais RA, KA, asterisco aqui, pequenininho. Uma linha que mostra todas as combinações de AAL e AKL com o mesmo custo tem a seguinte equação: AKA é igual a C dividido por R, menos W dividido por R, ALA também aqui, não é um pontinho aqui no livro, não é asterisco, pontinho também no outro. Ou seja, é uma linha reta com uma inclinação, né, claramente com inclinação negativa de WR, ou seja, a relação entre salário, a taxa de salário e a taxa de aluguel ou a taxa de juros do capital. A figura mostra um conjunto de tais linhas, cada uma correspondendo a um nível diferente de custos. Linhas mais distantes da origem indicam custos totais mais elevados. Então veja, um produtor, e aí por isso que eu falei, livro de microeconomia, seção de custos de produção, vai te ensinar o que são as isocustos, isoquanta e como o produtor faz o seu cálculo, vai escolher o menor custo possível, tendo em conta a compensação tecnológica, a tecnologia que ele tem disponível, delineada na curva II. Aqui isso ocorre no ponto 1, onde II é tangente à linha de isocusto e a inclinação de I é igual a menos a taxa de salário dividido pela taxa de aluguel do capital. Se esses resultados parecem uma remissência na proposição na figura 4.5, deixa eu ver aqui se eu não pulei aqui alguma coisa, não. Se esses resultados parecem uma... É isso mesmo, aqui já está a figura. Reminiscência da proposição da figura 4.5, que a economia produz em um ponto na fronteira de possibilidade de produção, cuja inclinação é igual a menos preço de tecido dividido por preço de alimento. Você está certo, o mesmo princípio está envolvido. Então, antes da gente ir aqui para o último parágrafo dessa seção, então, vamos ver aqui, ó. Então... nós temos a curva, nós temos então aqui as unidades de capital usado para produzir uma caloria de alimentos, e no eixo horizontal, unidades de mão de obra necessárias para produzir uma caloria de alimentos. Então, capital, mão de obra. Então, para minimizar os custos, um produtor, então aqui eu tenho várias linhas de isocustos, que são essas linhas pretas, né? Então aqui eu vou marcar algumas aqui, né? Então aqui são várias formas de você combinar os seus custos para produzir. Isso significa que você vai escolher o ponto sobre a unidade de alcance. E aqui você tem a curva II. Então, aí que está aqui em vermelho. Então, o custo que você vai escolher, portanto, o custo mais... a linha de isocusto mais eficiente vai ser aquela que está tangenciando o II. Para baixo é ineficiente e para cima você não pode ter esse custo, dado a sua tecnologia que tem um certo limite. Então, abaixo da curva I, ineficiência, tangenciando eficiência. Por isso que diz, ó, isso significa escolher o ponto sobre a unidade isoquanta, onde a inclinação é igual a menos a proporção de salário aluguel. Seria o ponto em que você teria, digamos assim, o custo mais eficiente dada a tecnologia que você tem à disposição. Então note mais uma vez que a economia sempre faz uso desse conjunto gráfico que mostra de uma forma intuitiva e simples como funciona o raciocínio teórico. E para finalizar, agora compare a escolha da proporção mão de obra, capital, para duas relações de fator preço diferentes. Aí na figura 5:2,
mostramos as opções de entrada dadas a um baixo preço relativo da mão de obra e um alto preço relativo da mão de obra. Então, duas situações. O preço relativo da mão de obra ficou mais barato, talvez com a entrada de novos trabalhadores, ou o preço relativo da mão de obra ficou mais baixo, talvez com a redução de trabalhadores. No primeiro caso, a escolha está na entrada 1, que seria o custo mais eficiente, e no segundo caso, no ponto 2. Ou seja, o preço relativo maior da mão de obra leva à escolha de uma menor proporção de mão de obra capital, como considerado lá na figura 5.5. Então, mais uma vez, o preço da mão de obra aumenta, a tendência é o uso de menos mão de obra em todos os setores. Então, mão de obra fica mais cara, leva a uma menor proporção de mão de obra capital. Antes da gente ir para o segundo ponto, vamos ver. Então, ó, mudando a proporção de salário e aluguel aqui, figura 5A2, né? Figura 5A2. Então, um aumento da taxa de salário em relação à taxa de aluguel do capital desloca a escolha de entrada de menor custo do ponto 1. Então, aqui, ó, você está no ponto 1, onde, como a curva está mais para a direita, significa que você, portanto, aqui usa mais unidades de mão de obra. Se há um aumento relativo do salário em relação à taxa de capital, você vem para o ponto 2, em que você vai aumentar a quantidade de capital e, consequentemente, você vai diminuir a quantidade de capital utilizado. Portanto, olha lá, um aumento da taxa de salário dividido pela taxa de aluguel do capital desloca a escolha de entrada de menor custo do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, leva a escolha de uma menor proporção de mão de obra capital. Então, vai ser agora menos mão de obra em relação ao capital que você tem, portanto, uma proporção menor, ok? Agora, o segundo aspecto deste apêndice que vai ser abordado